Porque quando você faz coisas que fazem sentido, você tem uma coisa que é muito difícil no mundo de hoje, que é clareza. Então, se você tem clareza que essa rede de apoio pode te ajudar, aí você vai no evento e você vai cumprimentar as pessoas, você vai ser protagonista. Agora, se você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que você não vê sentido nessas coisas, aí você se perde, né, nesse caminho. Estamos com mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória pensado para você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história de outras mulheres potentes. Eu estou aqui ao lado da minha fiel escudeira, parceira de bancada, Ana Paula Serrano, e hoje nós vamos trazer aqui para bater um papo uma pessoa que é minha amiga da Ana. Sim. Ela é empreendedora. Inteligente. Ela é inteligente. Linda. Ela é linda. Ela é uma deusa. Ela é tudo de bom. E nós vamos falar sobre um livro que a gente já falou tantas vezes aqui, né, amiga? Muito. Tanto. Trouxemos ele para cá, ó. Hoje nós vamos falar sobre o livro Essencialismo. Aqui tem conhecimentos que toda mulher empreendedora precisa saber. E eu vou convidar agora para dar cumprimentar vocês e se apresentar a minha amiga Ana Paula Sampaio. Ai, gente, muito obrigada. Essa apresentação, adorei. Tô escutando palmas, assim. Muito obrigada. Assim, super prazer estar aqui, imagina, né? A gente já faz isso nos cafés, agora gravado. Então, legal. muito obrigada. Muito animado com esse encontro. Desafio maior já das nossas conversas, a gente caber aí dentro do nosso tempo. Mas nós três conversando com tempo limitado, hoje vai ser uma luta. Vai. a gente já vai colocar em prática algumas coisas desse livro. E... Bora. Isso. Então, vamos. Vamos falar o que é essencial. Não tava preparada, você era demais, cara. E eu só tenho esse livro no Kindle, então, assim, achei ele muito lindo, a capa dele, assim, muito bom. Sim. Mas toda conversa tem um começo, e aqui a gente começa perguntando quem é Ana por Ana. Quem é Ana por Ana? Então, aqui a gente começa se apresentando sempre de um lugar muito profissional, né? Sou psicóloga, não sei o quê. Eu vou falar disso também, mas vou falar assim, Ana é uma pessoa que gosta de dançar. Ana dava aula para as bonecas quando era criança, assim. Eu consigo ver isso. O lugar da comunicação, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei. E hoje eu peguei um hobby, que são os jogos, e transformei ele na minha profissão. Então, assim, do lugar profissional. Sou psicóloga, fiz mestrado em psicologia, sempre gostei muito dessa área. E aí eu sempre fui para uma carreira de RH. Eu queria entender, acho que na minha trajetória sempre fez sentido entender as pessoas pelo contexto do trabalho. Eu venho de uma família que não é privilegiada, assim, que lutou muito, ralou muito. E aí isso me fez pensar, nossa, e o ser humano no contexto do trabalho? Então eu me enviesei para essa área da organizacional. E aí, fiquei lá um tempo e depois comecei a empreender. Comecei a empreender por oportunidade, porque nunca tinha me visto como uma mulher empreendedora. E aí, a Ludo veio dessa oportunidade que eu tive eu estava numa empresa, num contexto de que as pessoas faziam muitos treinamentos obrigatórios, mas assim, as pessoas dormiam nos treinamentos, eram treinamentos muito chatos, e eu estava lá buscando uma metodologia diferente para fazer. Aí a minha sócia hoje, que é a Renata, falou assim, menina, faz um jogo. Aí eu falei assim, claro que eu não vou fazer um jogo, vou ser demitida. Imagina, 2018, eu vou falar pro diretor de RH assim, não, então eu criei um jogo. Aquele falou assim, não, imagina, a gente vai perder tempo. E aí eu comecei a fazer os jogos e hoje eles se tornaram deu muito certo nessa organização que eu tava, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, faz aqui pra mim na minha empresa, e aí eu comecei a empreender dessa forma, e hoje o meu trabalho é de levar esse lúdico, assim, eu acho que isso tem muito a ver comigo, porque eu gosto muito de fazer as coisas de uma forma diferente, assim, geralmente eu saio da caixinha e acho que o empreendedorismo veio aí e ele hoje é parte da minha personalidade, assim, de quem eu sou. A Ana faz um trabalho muito interessante, sabe o que ela faz? Ela salva o mundo dos treinamentos chatos. Uau, isso é muito bom. Super heroína. Ela é uma super heroína. Você que já passou por um treinamento ruim na sua empresa, você sabe do que eu tô falando. Essa mulher que te salva. Ó. Maravilhosa. Eu, quando te conheci, já te conheci
já você em desenvolvimento da Ludo, assim, foi até na Escola de Poderosas, né? Foi. Lá do Projeto Inspiradoras. Uhum. E desde então, só voando cada vez mais. Maravilhosa. Ah, obrigada. Mas sabe que é um trabalho, assim, muito... Empreender é muito difícil, né? E quando a gente... Acho que ter encontrado outras mulheres no caminho que suportaram essa jornada... Desculpa, e que tiveram essa oportunidade e que me deram a possibilidade não só de aprender sobre empreendedorismo, mas também de ter um espaço de troca, porque dizem que empreender é solitário. E aí, na minha vida, não é assim. Tipo assim, quando eu tenho uma. Episódio passado, vindo pra mesa, de novo, continua. Validando o nosso... Validando nossa teoria aqui. Empreender, pra mim, não precisou ser solitário. Hoje, se eu tenho uma demanda, assim, nossa, tem uma dificuldade de, nossa, precificar é difícil. Aí você, nossa, abrir mercado. Eu sempre tenho outras pessoas para falar sobre isso. Então, acho que vem, assim, Tem sido muito interessante para mim, importante, essa rede de apoio. Só que a rede de apoio é construída, né? Ela não é dada. Menina, Você tava aqui? olha, o nosso episódio passado foi com a Glenda e nós falamos sobre construção de comunidade para mulheres empreendedoras. A gente falou, a gente quer derrubar essa ideia de que o empreendedorismo é solitário. E aí nós falamos que a construção dessas comunidades parte de um lugar de protagonismo também, né? Sim. Porque como que eu vou construir uma comunidade se eu chego num evento e não dou um oi, Uhum. né? Se eu não me posiciono, se eu não me coloco também na posição de servir. Parece que você estava aqui. Pois é. Mas isso até eu acho que se liga ao tema do essencialismo. Porque quando você faz coisas que fazem sentido, você tem uma coisa que é muito difícil no mundo de hoje, que é clareza. Uhum. Então, se você tem clareza que essa rede de apoio pode te ajudar, aí você vai no evento e você vai cumprimentar as pessoas, você vai ser protagonista. Agora, se você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que você não vê sentido nessas coisas, aí você se perde, né, nesse caminho. Perfeito. Então já vamos entrar nesse assunto. Vamos. A gente vai falar hoje sobre o essencialismo, que é esse conceito, né, que vem para a mesa como uma forma de viver, fazer negócio, liderar, muito focado no que é mais importante, né? O comportamento essencialista é muito focado em dar luz e protagonismo para aquilo que é mais importante na nossa vida, também aparecer isso na nossa agenda. Uhum. E hoje uma das grandes dores de nós, mulheres, empreendedoras ou não, é que muitas de nós está vivendo no automático. Você já se pegou vivendo no automático? Claro, Você sim. já se pegou vivendo no automático? Eu também já me peguei vivendo no automático. E às vezes, na ânsia de não perder a oportunidade, de não desagradar, a gente acaba colocando muita coisa na nossa agenda. A gente acaba dizendo sim para muita coisa. E esse monte de sim para um monte de coisas que talvez não façam tanto sentido para gente, acaba sendo um grande não para os nossos projetos, né? Às vezes é um sim que até faz para coisas que até fazem sentido para gente, mas não fazem tanto sentido naquele momento. Então, aprender a priorizar, aprender a dizer não, tudo isso faz parte da construção de um comportamento essencialista. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Ana, como que o essencialismo entrou na sua vida? Conta para isso pra gente. O essencialismo entrou na minha vida, na verdade, na pandemia, porque eu assisti o documentário do minimalismo. Eu também. Eu também assisti. Fica a dica, o documentário Minimalismo na Netflix. Tem até um novo agora, do mesmo... Assim, é tipo... É mais documentário. Todos os dois são documentários, né? Mas tem uma outra opção lá também. Mais recente, uma atualização. Não sei se vocês já viram. Não vi. Interessante. E aí, eu assisti esse documentário do minimalismo, e embora não seja a mesma coisa, eu comecei a tirar coisas da minha casa. E aí eu percebi o quanto abriu espaço para outras coisas acontecerem. E aí, né, você vai ouvindo podcast, você vai vendo os vídeos, e o essencialismo, ele se liga muito ao minimalismo. E aí eu falei, nossa, que coisa interessante. E aí tudo mudou quando eu entendi que e tem um livro disso que é o essencialismo nos negócios. E aí eu entendi que dava para ter uma empresa essencialista. Aí foi muito. Mas eu sou uma essencialista em construção, né? Porque eu vivo nesse mundo. Não, porque o mundo te dá demanda.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, não é suficiente mais você só saber inglês, você tem que saber uma terceira língua. E aí você tem que fazer 1 milhão de coisas. Então, eu digo que eu sou uma essencialista em construção, porque não é fácil lidar com... Escolher o que de fato faz sentido é uma coisa assim... É difícil, você tem que ter um autoconhecimento muito forte, muito, muito bem trabalhado para que você consiga fazer essa definição. Então, o essencialismo entrou através do minimalismo, aí comecei a tirar um monte de coisas da minha casa, isso de fato abriu muito espaço, e aí eu comecei a ser essencialista nas minhas escolhas. No final, um pouquinho antes da pandemia, eu finalizei o mestrado, e quando eu finalizei o mestrado, falaram assim pra mim, olha, eu acho que você tem muito perfil para o doutorado. E são 4 anos, né? E aí eu entendi uma coisa, que se eu fizesse direto ao doutorado, se eu fosse para o doutorado, provavelmente o meu negócio não chegaria onde eu gostaria que ele chegasse naquele período de tempo. Porque o doutorado te exige muito, um trabalho também, e, nossa, erguer uma empresa, enfim. E aí eu não fui para o doutorado, mas foi uma escolha meio difícil de fazer. Eu acho que o essencialismo, talvez a primeira escolha que o essencialismo tenha me guiado foi disso, entre o doutorado ou não. Que é muito um olhar assim, né? Qual que é a aplicação prática que o doutorado vai trazer, o retorno que ele vai trazer para mim agora, e comparar com se esse retorno vale a pena com aquilo que eu estou construindo na minha empresa. Exato. É o famoso desapego, né? É difícil, assim, são decisões difíceis. Você não perguntou para mim, mas eu vou falar também como que começou o Pode essencialismo. falar, por favor. Sem ciúmes, tá? Que a gente... São 2 anos da Camila aqui. São as minhas Anas. Eu também comecei através primeiro do conceito de minimalismo. Eu nunca tinha ouvido falar de minimalismo. A primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso, há muitos anos atrás, foi aquela Marie Kondo, da arrumação. Uhum. Eu ficava vendo os vídeos, tem um livro também, e eu falava, uau, que coisa maravilhosa. Mas assim, na minha cabeça não passava que eu podia fazer aquilo, que eu achava muito distante, assim. Achava legal, mas achava uma coisa muito distante. Daí, quando eu vi o documentário do minimalismo, eu comecei a ver outras coisas, outros vídeos e tal, e eu vi que era uma coisa que dá para aplicar na vida, e eu acho que vai ser sempre algo que vai exigir, de alguma forma, uma manutenção. Porque a gente é bombardeado o tempo todo, principalmente com coisas para comprar, coisas para eventos que você... Se você não for, você tá fora, sabe? Não vai. Uhum. Exatamente. Com várias coisas que deixam a gente com aquela FOMO, né? Queria também estar lá. Uhum. Sim. E aí eu comecei também com a questão primeiro da casa. Errei um pouco a mão porque eu joguei coisa demais fora. Joguei coisa demais fora. Mas eu tinha um momento assim da vida, eu trabalhava vendendo, era consultora da CDL e visitava as lojas, meus associados, cara, eu comprava muita coisa. E aí eu tive um problema na época, isso lá em 2014, eu tive um problema financeiro, porque eu gastei demais comprando roupas e coisas, porque se você ficar vendo ofertas, assim, é tentador, né? Uhum. Então, inclusive, uma das coisas que eu apliquei muito minimalismo foi no meu Instagram. Então, eu não sigo lojas, são poucas lojas que eu sigo, não sigo restaurante, nada que vai me... Trazer uma demanda. Uma demanda nova, assim. Então, eu tento aplicar também no meu trabalho. É libertador quando você entende que para fazer network e relacionamento você não precisa necessariamente estar em tudo, porque senão não faz sentido mesmo, né? Minha sócia Fernanda fala muito isso, Ana, você tem que entender o que é estratégico para você participar, para você ir e tudo mais. Então, assim, eu mudei o meu jeito de viver depois que eu tive esse olhar. O minimalismo, eu assisti também esse documentário, inclusive, assistindo esse documentário, eu percebi que eu não tive uma infância pobre. Era minimalista. O essencial tinha. A minha mãe, visionária, Mulher à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, criou a gente assim num minimalismo. Pois é. Aí eu percebi assim, eu já tinha o minimalismo de berço, assim. Entendi. Não foi difícil. Não foi tão difícil assim, não. Assim, brincadeiras à parte, eu já era uma pessoa que, em termos de ter coisas, eu sou muito tranquila, assim. A minha casa, ela tem pouca decoração e tal, porque eu gosto das coisas mais enxutas, assim, sabe? Então, roupa, sapato, também eu nunca fui de adquirir muito. Eu preciso ser um pouquinho mais minimalista quando falo de aprender, porque livro
Olha, se eu puder, eu compro toda semana, eu compro um. Mas você compra e lê? Compro e leio. Ah, então tá compro tudo e leio. É, porque a maioria das pessoas compra e não É, lê. não, Eu fiz um combinado comigo. Não vou comprar nenhum livro enquanto que eu não terminar essa fila que tá aqui. compro e leio. Sim. Mas ficam assim, no seu. o essencialismo ele entrou na minha vida depois da maternidade. Porque eu vivi um momento, né? Muita coisa aconteceu na minha vida depois da maternidade, né, gente? Bento é um santo, aquele menino. Ele é um transformador da minha vida. Cheguei um momento que eu queria ter uma vida doméstica bacana, queria ter uma vida profissional bacana, e eu precisava focar no que era mais importante. Uhum. E nós, mulheres empreendedoras, a gente tem a característica de que a gente não quer perder oportunidade. A gente vive com esse medo, né? E pelo medo de perder oportunidade, a gente fica tentando dizer sim, né? Tentando estar presente em tudo. E isso estava me sobrecarregando, não estava funcionando. Foi quando eu conheci o essencialismo e comecei a pensar, o que é o mais importante? E aí tem uma frase no livro, tem duas, né? Primeiro ele fala que a gente precisa aprender onde está a nossa maior contribuição. Eu acho isso fantástico. Aqui no seu trabalho, onde está a sua maior contribuição? É nisso que você precisa colocar seu foco. Uhum. Você que é empreendedora, pensa aí, você faz doces, você tem uma facção, você costura. Onde que está aí a sua maior contribuição no seu trabalho? Essa é a atividade que precisa ocupar mais tempo do seu dia, né? É a atividade que você precisa priorizar aí na sua agenda. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que ele fala essa frase é engraçada, o principal é manter o principal como principal. Ó, o principal é manter o principal como principal. Ou seja, o mundo tem muita distração o tempo inteiro. O nosso principal trabalho é entender o que é prioritário e manter isso como prioritário, né? Então, esse conceito, ele me ajudou a aprender a dizer não. Ele ajudou a olhar para um evento e falar, esse eu não preciso estar, esse eu preciso estar. Ele me ajudou a simplificar as minhas escolhas. E isso nasce de uma clareza, né? E o que é importante para mim, o que é interessante para mim. Então, é um livro que eu falo que toda mulher tinha que ler. Com certeza. E eu acho que eu já tive muito esse sintoma também de achar que o não que eu tô dizendo, essa oportunidade que eu tô perdendo, é o começo do meu fim. Então eu queria fazer tudo, todos os projetos. E aí eu entendi que quando eu falo sim para um projeto que é mais ou menos, eu tô deixando de dedicar tempo ao meu projeto principal. E aí, inclusive essa é uma parada estratégica que eu faço às vezes, que é tô lá com a agenda cheia. Aí eu dou uma desmarcada numa agenda de uma semana assim, para eu olhar para minha agenda e ver se a minha agenda tá batendo com os meus objetivos. Porque a gente vai dizendo sim e é difícil. Eu acho que tem que ter as paradas estratégicas que você tem com você mesma. Pra mim, a cada 3 meses. Aí eu dou uma parada, olho pra minha agenda e falo, gente, essa minha agenda está fazendo sentido com o que eu quero? E é muito interessante um exercício que eles propõem no livro, que é assim, que você escreve as 3 coisas que são mais importantes na sua vida no momento. Aí a maioria das pessoas vai dizer família, saúde, carreira, talvez. Aí você faz o exercício de olhar para sua agenda e ver o quanto isso está na sua agenda. E o triste é que a maioria das pessoas não vai ter isso na agenda. A sua família vai estar espremida ali, talvez num sábado à tarde, saúde. A primeira coisa que a gente faz, pelo menos eu, quando eu estou numa semana estressante, é cancelar as idas na academia. E aí você vai vendo que o que é sua prioridade é o que você menos dedica tempo. Então, essa é uma, né? É um tapa na cara, É né? um tapa na cara. A Juma Facini me ensinou uma técnica que eu tô usando também eu uso o Google Agenda e uso também o planner escrito ali, listinha, enfim. Eu criei categorias dentro do Google Agenda por cor. Então, eu faço uma organização semanal e aí eu dou uma olhada ali para como tá aquela agenda e o quanto que tem ali de trabalho, quanto que tem de cuidado pessoal, quanto que tem de tempo dedicado a família e amigos. E aí, às vezes, você percebe um desequilíbrio. Né? Então, isso me ajudou a ter uma clareza um pouco mais visual. Eu tinha dado uma relaxada, assim, em colocar tudo na agenda. Eu tava colocando só coisas de trabalho e tal. E aí eu comecei a colocar tudo, o dia que eu treino, o dia que eu não treino, o dia, sabe? E isso é legal também para ter esse olhar, assim, poxa, minha agenda tá aqui
se tiver 80% só cuidado pessoal e atividade física também. É porque ou você é herdeira, É. ou você é esposa troféu. Ou eu Sim. sou muito Ou inteligente você e é apliquei eu falhei aqui, não falei, Aquela- devia ter começado como inteligente. falhei. Falhei. Aquela técnica do trabalho 4 horas por semana. Você é uma mulher muito inteligente que criou uma startup, vendeu ela por um valor bilionário e tá só Então. curtindo a vida. Isso. Uhum. Ó, ignora o que eu falei antes, tá? Era essa linha que eu devia ter seguido, tá? Obrigada. Mas o minimalismo, eu vejo que eu nunca tinha parado para pensar em aplicar ele nos negócios. Eu tinha essa visão, passei até depois que conheci o conceito de essencialismo. Uhum. Eu sempre via minimalismo, mas porque como eu entrei através da organização da casa, essas coisas, eu comecei por aí. Então, hoje, assim, meu guarda-roupa é super enxuto, Uhum. tem poucos sapatos, e isso me ajudou pra caramba. Já as minhas paredes lá de casa, vou fazer até uma plaquinha pra mim, que é latina demais pra ser minimalista, porque eu tenho um monte de coisa na parede, assim. Então, acho que o que eu quero dizer com isso é uma coisa de equilíbrio também, né? E ver o que funciona. Sim. Agora, esse autor, não sei se vocês já leram o outro livro dele, que é uma espécie de continuidade desse, que é o Sem Esforço. E ele começa o outro livro falando um pouco de como ele, de alguma forma, quase caiu numa armadilha que ele mesmo criou com essa questão do essencialismo. Porque essa pressão de manter tudo no essencialismo, cara, tudo que vira uma necessidade de performance o tempo todo, gera um peso também. Gera um peso, Sim. perfeito. E aí, isso, pra ele começa contando que ele ficou um pouco frustrado, porque ele, que era uma pessoa que falava de essencialismo, se viu com a agenda extremamente lotada, dando muitas palestras, fazendo lançamentos do livro e tudo mais. E aí, esse segundo livro, Sem Esforço, ele traz técnicas de como eu posso automatizar, como eu posso facilitar meu dia a dia e talvez trabalhar 4 horas por semana. Não, isso aí. Não? Esse aí é por minha conta. Mas, assim, é uma leitura complementar muito legal também. Uhum. Bacana demais. E aí, quando a gente fala dessa clareza que o essencialismo traz pra gente, né? Isso começa a esbarrar em outros fatores. Então, se eu sei o que é importante pra mim, automaticamente eu também sei o que não é importante. Isso. E quando eu identifico o que não é importante, a gente também começa a esbarrar com algumas necessidades de colocar limites, dizer não, né? Mulher empreendedora que não sabe dizer não, ai, 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 tá? Vou ler aqui uma frase do livro para vocês, ó. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Você já viveu isso? Você já viveu essa liberdade ou falta dela, Ana? Já, mas acho que essa coisa do limite, ela passa justamente pelo autoconhecimento e pelo posicionamento. Porque aí a gente escolhe, assim, primeiro você escolhe, faz uma escolha consciente. Ah, esse projeto é importante para mim, quero focar em escalar. E aí você começar a fazer vários serviços, por exemplo, muito personalizados, o seu foco da escala fica, né? Então você gasta tempo construindo um produto escalável, assim, para quem é empreendedor. E eu acho que ele vai te ajudar também a ter essa visão se eu recebo um investimento, onde eu vou colocar esse investimento? Porque um negócio essencialista, ele não tem muitos funcionários, porque cada funcionário ele exige de você um tempo de gestão. E aí, essa coisa do limite, eu acho que passa pelo autoconhecimento, porque às vezes a gente vai fazendo tanto no automático porque a gente não sabe o que a gente quer. Então, esse limite que eu vou colocando, ele vai de acordo com o que eu entendo que é importante para mim. Como mulher empreendedora e às vezes trabalhando muito na pegada de educação, as pessoas acham às vezes que eu tenho que abraçar qualquer projeto que tenha um cunho social. Mas toda vez, isso é uma coisa muito clara para mim. Toda vez que eu abraço um projeto, eu tô dizendo não para outros. Aí eu avalio se esse projeto de fato é tão importante assim, para eu dizer não para outros. Aí eu vou fazendo esse balanceamento. Mas para mim, esse processo do limite, ele começa sempre com essa. Começa pelo trabalho na terapia, começa pelo trabalho no autoconhecimento, porque eu acho que não tem outra forma de você estabelecer limites sem que você entenda o que de fato é importante para você. Perfeito, perfeito. A gente roda, roda, roda e a gente passa pelo autoconhecimento aqui nessa mesa, já percebeu? É a base, né? A base de base. tudo que a gente quer fazer, base de tudo que a gente deseja ter êxito, tá no autoconhecimento. Não tem jeito. Uma outra coisa que o livro traz pra gente é sobre a necessidade de eliminar
aquilo onde não está a nossa maior contribuição. Uhum. Ana, o que você já eliminou e doeu aí? Projetos inspiradores, por exemplo. Tem um tempo já que isso aconteceu, mas eu, assim, sou uma pessoa aprendendo a lidar com o desapego e com o encerramento de ciclos. É uma coisa desafiadora para mim. E eu olho para trás, por exemplo, do projeto, cara, definitivamente não, para mim não foi um rompimento único, porque a gente sabe que teve ali uma data fim, mas eu ainda um tempo eu fiquei assim, cara, será que a gente não volta? Será que não faz outra coisa? Porque era muito bom. E eu acho que esse é um exemplo de uma coisa que acabou te impactando também, né? Outros trabalhos voluntários que eu estava fazendo também, participando de algumas comunidades. Não que não seja importante, é importante para mim, mas eu, até para minha saúde mental, assim, eu passando por um momento um momento de luto, precisando de um pouco mais de introspecção. Teve dias que eu optei, inclusive, por fechar a agenda de não fazer coisa nem com amigos. E no começo, isso é um pouco doloroso para mim, porque parece, poxa, eu tô negando aqui um espaço para alguém que eu amo também. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar, assim, né? E você, Ana? Eu acho que pra mim tá ligado a coisa do trabalhar viajando. Quando eu comecei a empreender, eu achava isso muito luxuoso até. Acho que era interessante quando você vai trabalhar, você fala assim, nossa, Eu eu vou. adoro. Eu acho que todo mundo que tá começando tem isso, né? Vou pra São Paulo, vou pro Rio, Eu vou pra adoro. Minas. Depois. Cansa E depois. eu gosto, mas é que aí, quando você começa a passar muitas semanas fora de casa, a sua vida bagunça. Assim, muitas semanas eu não adoro, não. E aí você começa assim, você fica num ritmo super complicado com a alimentação. Não dá tempo de fazer exercício igual você faz em casa. Aí a sua casa fica desorganizada. E aí eu comecei a diminuir o ritmo de viagem. E aí, gente, pra mim é muito louco falar isso, porque eu sou uma pessoa que eu vim, assim, tipo você, assim, tive uma criação muito minimalista. A gente vai ressignificar isso aqui hoje, hein? Educação Estamos unidas, né? minimalista. Exatamente, É isso. muito minimalista. Então, tipo assim, é isso, eu era pobre, gente. Não, Tinha minimalista. não tinha essa possibilidade de viajar. Então, quando eu comecei a viajar, tipo assim, eu comecei a desenvolver uma carreira executiva. Isso era tudo que a Ana de 9 anos queria. E aí você vê, tem que ter muita maturidade para você entender que aquilo não se encaixa. Porque era uma coisa, na verdade, era uma ilusão. Porque eu achava que todo mundo que trabalhava viajando, nossa, olha só que esse status, você está, nossa, passando as fronteiras do seu estado. Isso é ótimo. Mas se isso é uma rotina, você passa assim, 3 meses viajando, você experimenta, você vê o mar do caos se abrir na sua frente. E aí foi o. Quando eu falo que eu gosto de viajar, eu gosto de ir lá e voltar para minha casa um dia, 2 no máximo, e depois ter um tempo espaçado aí para poder voltar a viajar de novo. Mas eu vou pegar essas duas situações aqui, né? Porque olha a coragem que a gente precisa ter para dizer. Porque quando eu falo assim, você precisa dizer não para aquilo que não está alinhado ao seu objetivo. Quando eu penso assim, algo que não está alinhado ao meu objetivo, automaticamente eu penso em coisas que eu não quero fazer. Coisas que eu já não queria. E agora eu tenho o argumento de que não faz parte do meu objetivo. Agora, olha a coragem que a gente precisa ter para dizer não para aquilo que a gente adoraria estar fazendo. É isso aí. Em prol daquilo que a gente precisa fazer. Sim. Projeto Inspiradoras, para quem não sabe a história, é um projeto que nós fundamos junto com uma outra amiga nossa. E esse projeto, entre 2016 e 2020, ele impactou mais de 2.000 mulheres. Era um projeto social. No offline, importante, No né? offline. Era um projeto social. A gente não ganhou R$1 fazendo ele, mas em compensação a gente trabalhou muito para poder entregar. A gente fazia parcerias, a gente reunia instrutoras, a gente organizava espaços, cursos, treinamentos, aulas, eventos, tudo isso um trabalho voluntário. Então ocupava uma fatia importante do nosso tempo e a gente não tinha nenhum ganho por isso. Enquanto a gente era menina garota, né? Essa daqui continua sendo menina garota. Eu sou uma senhora, um filho para criar.
Enquanto eu não tinha um filho para criar, isso era super possível. E depois, quando chega menino Bento, que transformou a minha vida, eu olho para minha agenda e falo: cara, eu amo fazer isso daqui, mas como que eu faço isso? Cuido do meu filho como ele precisa e ainda trabalho para poder pagar os boletos do café superfaturado. Então, foi um processo de dizer não para uma coisa que eu adoraria. Eu queria fazer hoje, o Projeto Inspiradoras. Se me der uma louca, eu falar, eu quero voltar, eu queria voltar agora, assim, porque eu amo aquele negócio. Mas ele não está alinhado com o objetivo da mulher que eu quero construir. A questão da viagem é a mesma coisa, né, Ana? Olha, que, quem diria que lá naquela infância minimalista você poderia falar assim, eu quero ou não quero viajar? E ninguém, né? E olha que coisa louca isso, né, gente? E aí estavam me pagando pra viajar, pra eu dar aula, igual eu dava. Era tudo que você Era queria. tudo que eu queria, dar aula pras bonecas. Aí eu vou só, essa discussão, colocar do outro lado. Vamos pensar no viés que a coragem que a gente tem que ter pra fazer as coisas que a gente não quer fazer. Ótimo. Perfeito também. Falar que na hora que tem essa sensação, pra mim, se alguém perguntasse assim, defina a vida de adulto, eu acho que seria isso aí, cara, deixar de fazer o que você quer pra fazer o que você precisa. Isso. Que tem hora que, assim, saco, cara, mas não tem jeito, tem que fazer. Então, assim, Porque às vezes a coisa é muito. tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem e tem que ter. E aí, volta na clareza, que é assim. Imagina que a gente precisa ter uma. Por exemplo, para mim é muito estratégico participar de eventos. Muito, não todos, mas alguns são muito. E uma conversa que eu sempre tenho com Camila é que eu sou uma pessoa introspectiva. Estar nos eventos gasta bastante da minha energia. E não é aquela coisa da internet, energia social, me gasta mesmo, eu tenho um tempo de recarregar. Eu já vi isso acontecer. Gasta uma energia, sim, mas para mim eu preciso fazer. Isso é uma das coisas que são importantes. Aí eu vou nos eventos, mas aí eu também dou esse tempo de recarregar energia. E aí é sobre além de estabelecer limites para os outros, é também respeitar os nossos limites, né? Porque a gente precisa, enquanto mulheres empreendedoras, a gente precisa fazer isso. Porque senão a gente entra num fluxo de dizer sim para tudo, de querer dar conta de tudo e de não respeitar os nossos limites. E aí o essencialismo, você falou de saúde mental, né? Que você precisou, desculpa, você precisou focar a sua energia aí até por questão de saúde mental. O essencialismo está muito conectado a isso também, de saúde mental, né, Ana? Com certeza, os estudos mais recentes de psicologia e neurociência, eles vão falar isso. Quando você tá o tempo todo sem pausa, assim, o cérebro precisa de pausa. Se você tá o tempo todo ocupado fazendo coisas, você aumenta muito os seus níveis de cortisol, e esses altos níveis de cortisol podem desembocar em fobias, em uma ansiedade grande, e aí isso também vai gerar outros tipos de doença. Então, estar ocupado o tempo inteiro, a sua cabeça precisa de um momento no dia que você não está lendo, você não está ouvindo música, você simplesmente está em silêncio. Que seja 5 minutos por dia. Isso é muito protetivo para o sistema nervoso central. E aí, esse é um tipo de espaço que no mundo atual a gente não tem. A gente não tem paz hoje nem para lavar uma louça. Quando você tá lavando uma louça, tem que estar ouvindo um podcast. Pra você aprender alguma coisa. E assim, eu também ouço podcasts lavando louça, mas que momento do seu dia você vai preparar para não consumir estímulos? Porque essa coisa do cérebro hiperestimulado, ele talvez seja a causa de várias questões que a gente tem de saúde mental. Então, acho que essa hiperestimulação a gente precisa saber o que é importante. Então, assim, não dá para ouvir todos os podcasts. Então, quais são os podcasts importantes? Por exemplo, esse aqui. Então, quais são os podcasts importantes? Quais perfis você vai seguir na rede social? Em que momento você vai entrar na rede social? Sabe aquela coisa, assim, eu era muito de... Eu via os meus e-mails e eu achava que eu tinha que responder tudo na mesma hora para não ficar para depois. Nossa, essa é a melhor maneira de você se afundar, né, na rotina. Eu abria um e-mail e falava assim, não, vou responder porque senão eu vou esquecer. Nossa, eu não tinha hora para nada. Então, acho que é isso, assim, criar pausas no seu dia e blocos de tempo para você cuidar de cada coisa. Então, assim, essa é a hora do filho, essa é a hora do e-mail. E isso é difícil de fazer, mas tem gente que, e eu pretendo chegar lá, que tem a hora do WhatsApp. Eu acho chique. Eu acho chique também. O que eu consegui fazer na minha vida até aqui? Eu consegui, eu não entro em rede social antes das 8 horas da manhã. Nossa. Eu não entro.
E fecho por volta de 8 da noite também. Fecho, só entro no outro dia, depois das 8 da manhã. Então, E é verdade que eu mando mensagem pra ela, não me responde. não, depois de 9 horas da noite, eu tô mimindo. Tá mimindo. Tenha tranquilidade quanto a isso. E aí, a gente está falando aqui para mulheres empreendedoras, mas a gente sabe também que o essencialismo, ele tem um papel importante também na construção de lideranças. Uhum. Mulheres que lideram, o que elas precisam saber sobre o essencialismo, Ana? Acho que principalmente sobre algumas coisas. A primeira é sobre a construção do time. Porque se eu tenho um time que as pessoas estão. Tem uma pesquisa que diz que se o seu barco, se a sua empresa fosse um barco, e essa tripulação tivesse ali 10 pessoas, você teria 3 pessoas que estão remando o barco, 5 pessoas que estão só olhando a paisagem e 2 pessoas que estão remando contra, que são as pessoas desengajadas. Eu acredito que numa liderança você precisa identificar quem são as pessoas desengajadas e aí essas pessoas não podem ficar no seu time. E aí você tem. Desculpa. Aí você tem que entender quem são as pessoas que estão olhando a paisagem, que aí você vai reforçar o engajamento. E você tem que saber quem são as 3 pessoas que estão remando para você valorizar. Então, acho que a construção do time passa por isso. Eu vejo muitas lideranças que têm, assim, 15 pessoas no time. Você fala assim, nossa, 10 pessoas aqui dariam conta. E às vezes você tem 15 pessoas no time e elas não estão entregando ainda os indicadores que a empresa quer. Então, se você tiver um time mais engajado e menor, tem a pesquisa lá do Google, né, que fala que o que fazia os times performarem era o engajamento e entrosamento entre eles. Não estava ligado, assim, se era um time que tinha doutores, PhDs, não. Era o entrosamento. Então, acho que é a primeira coisa, assim, você focar no que realmente é importante, na quantidade de pessoas que você de fato precisa. Outra coisa, cuidar da sua agenda. Quem é líder hoje em dia, geralmente tem uma agenda de reunião tão cheia, e aí, às vezes você se pergunta, já fez essa pessoa, gente, qual a minha contribuição nessa reunião? Não precisava. Não precisava. Ah, eu me libertei disso também. Essa reunião poderia ser o e-mail? Se sim. Sim, às vezes você fala assim, gente, pra que eu tô nessa reunião? Otimizar o tempo das reuniões e otimizar também os convites que você, de fato, diz sim. E também os projetos que você diz sim. Porque numa liderança, você vai estar envolvido em vários projetos, com outras áreas e tal. Aham. Mas quais os projetos realmente te levam pro lugar que você quer? Porque às vezes a gente aceita o projeto só para não magoar a pessoa, né? Mas às vezes aquele projeto não tem nada a ver com o que você busca. O Murilo Gun fala muito sobre isso, a importância de você deixar espaços vagos na sua semana, na sua agenda, porque às vezes as coisas não acontecem porque não tem espaço. Uma pessoa que passa o dia inteiro em reunião, ela não consegue Pensar, inovar, às vezes até recalcular a rota, né? Porque fica no automático, então tem que ter esse espaço, assim. Eu tô lendo um livro chamado Como as Mulheres Chegam ao Topo. Uhum. Vou contar depois que eu souber, eu vou contar para todas nós. Nesse livro, eles contam os comportamentos que impedem mulheres de avançar em suas carreiras, né? E um deles é esse dizer sim para tudo sem avaliar o impacto estratégico. Ah, tô precisando de um voluntário para tal coisa, a mulher vai. Uhum. Ah, tô precisando que alguém assuma essa demanda, a mulher vai. Eu tô precisando que alguém organize o evento, a mulher vai, mas só pela condição de se mostrar disponível, sem fazer uma avaliação estratégica de beleza, mas nessa posição aqui, como que eu me articulo, o que que isso traz de retorno para mim, né? Obviamente, a gente não vai virar máquina, a gente não vai ser só as pessoas que estão pensando o tempo inteiro no retorno. Nós vamos fazer coisas pelo prazer de fazer. Mas quando a gente fala de ambiente de carreira, é preciso muita intenção, né? E para ter essa intenção de fato concretizada, a gente precisa saber onde que é o mais importante, onde que nós precisamos estar, né? Eu falo que hoje o lugar mais importante que eu preciso estar, primeiro na minha casa, eu tenho um filho pequeno para criar. Então, o meu trabalho ele precisa ser conciliado com esta presença na minha casa. E no meu trabalho tem lugares que eu quero estar e eu preciso chegar nesses lugares frequentando eventos, estando em ambientes que me levam a isso. E eu preciso ser intencional.
deixar de frequentar todos os eventos, por exemplo, para mim foi uma dor. Para mim, que sou arroz de festa, eu adoro um eventinho, amor. Um networking, adoro. Mas o quanto de fato é estratégico, né? Então, hoje a minha agenda ela é muito pautada nessa ideia do essencialismo, de onde que eu consigo, onde que eu preciso estar para dar minha contribuição mais importante, e o que que eu preciso dizer não no meio desse caminho. Ana, nosso papo tá chegando ao fim, você acredita? Nossa, já. Parece que foi 5 minutos. Aham. Parece que foi 5 minutos de conversa, não parece? Vocês que assistiram sentiram assim também? Conta aí nos comentários. Ana, você veio aqui hoje com a missão de falar sobre esse livro, que a gente fala desse livro desde o primeiro episódio. É legal. Eu amo esse livro. Ele é assim, meu livro de cabeceira. O que você acha que a gente não cobriu aqui e que todo mundo precisa saber sobre este conteúdo? Acho que tem uma coisa que a gente fala pouco no essencialismo, que é, assim, a gente está falando de um ambiente do trabalho e do empreendedorismo. Como uma última dica, é organizar o seu espaço de trabalho. Quando o nosso espaço de trabalho ele tem muitas coisas, ele está poluído, a gente também produz menos. Uma das coisas que o essencialismo e o minimalismo me ajudaram foi organizar o meu espaço de trabalho para eu ter menos coisas, menos estímulos e me ajudar a focar no que é importante para mim, que no caso é o processo criativo do que eu faço. E isso foi uma mudança. E quando eu converso com outras pessoas que também têm essa questão do processo criativo, eu falo, nossa, isso também foi importante para mim. Organizar o seu espaço. E às vezes às vezes não é para começar por uma coisa muito grande, assim. Você não vai fazer uma reforma, não é sobre isso. É sobre tirar coisas daquele lugar. Tem uma pesquisa que diz que só do seu celular estar na mesma sala que você já tem, os níveis de ansiedade já aumentam. Então, assim, é você silenciar a notificação, você deixar o seu celular, se é uma questão para você, em outro cômodo, você não ter 1 milhão de canetas, você pode ter poucas canetas. Quanto mais esse espaço tiver menos estímulos, mais o seu cérebro vai estar focado no que ele precisa focar. E para as mulheres, por exemplo, eu trabalho com cozinha. A sua cozinha precisa ser organizada, ela não precisa ter um monte de coisas. Tudo que você dá para escalar isso para qualquer área. Qualquer área. E eu acho que essa questão de organizar o seu espaço, ela vai respingar em muitas outras questões. Porque a ordem não é só para você. A ordem também é para quem frequenta o espaço onde você está, para quem consome o seu serviço, né? A ordem, ela transmite uma autoridade, né? Sim. Você vai num lugar, você vai num salão, você vai em 2 salões. No primeiro você entrou, tá um caos. No segundo você entrou, tá tudo no lugar. Quem você automaticamente vai achar que trabalha melhor? Faz parte da Sabe? percepção. Faz parte, né? Eu aprendi isso, eu tive a honra de trabalhar um tempo com o seu Stanislau, que é fundador da Politintas, e ele que me ensinou isso, assim, de olha, o espaço da mesa de trabalho tem que ter o que você usa para trabalhar. E eu, entre outros, muitos aprendizados que eu tive com ele, isso é uma coisa que eu realmente levei, assim, para mim, porque eu, assim, adoro um cacareco, mas no ambiente de trabalho eu evito colocar, assim, então vai de tudo, a quantidade de caneta, bloquinhos, não sei o quê. Essa semana passada eu tirei um saco preto de bloquinhos de dentro da minha casa. Eu tô em processo de mudança. Aí eu comecei a organizar. Sério, eu peguei um saco de lixo preto e enchi de bloquinho. É, De tanta coisa que eu tinha que, assim, tava guardada há um tempão. Sim, não faz sentido. não faz. Assim, eu sei que a gente já tá indo pro nosso pros finalmente, mas assim, essa coisa que você trouxe de estar hiperconectado, da necessidade de conviver com o tédio, pra mim, hoje isso é um desafio. Hoje já consigo incluir a meditação de uma forma não é regular, não faço todo dia, mas eu consigo ter alguns momentos de respiração consciente, assim. Me ajudou muito tirar da cabeça aquela ideia que para meditar eu tinha que sentar, acender um incenso, uma vela e... Ok, então eu uso um aplicativo que chama Calme, não sei se vocês já viram, ele tem várias técnicas de respiração de 2 minutos, 3 minutos. Faz muita diferença, assim, coloquei... o yoga também, faço 1, 2 vezes por semana. Enfim, onde eu quero chegar? Cara, não é fácil fazer isso. Não. Lavar uma vasilha e sentar com um trem ali no fundo. Eu tava falando com você hoje que eu comecei a assistir Friends de novo, que é uma série que eu tô fazendo outra coisa e tá tocando ali. E eu sei que isso faz mal. É uma coisa que eu quero mudar, que eu tento mudar, mas é desafiador. É desafiador lidar com a mente, assim, com
com os pensamentos que ficam ali conflitando e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque para quem tá escutando a gente, assim, pelo menos da minha parte, saber o conceito não significa que ele é fácil de colocar em prática, porque nem tudo que é simples é fácil. Então, é um processo mesmo de construção. Eu, particularmente, já tive momentos de tentar ser radical, sabe? Não dura. Então, hoje eu faço pequenas mudanças que vão me ajudando, como isso. A ponto que, por exemplo, eu fui pegar meu Instagram agora há pouco, tá desinstalado do meu celular. É uma estratégia que eu uso hoje. Quando eu preciso olhar o Instagram, eu entro no computador e olho pelo computador. E desinstalo de novo no final de semana. Durante a semana eu desinstalo. Uhum. Porque quando eu instalo, que eu fico ali 30 minutos preso num Reels, porque passa assim, Uhum. aí eu falo, cara, não acredito que caí nessa armadilha de novo. Porque aquilo é feito pra te prender. Sim, Sim. é isso aí. Tem uma fala que o autor traz aqui no livro que faz muito sentido com o que você falou, de que não é fácil e tem que dar pequenos passos, né? Ele fala que nos estudos da motivação, entre os principais fatores que motivam o ser humano, entre eles está o progresso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeito para estar indo bem numa mudança, em um processo de transição. Você precisa estar progredindo. Talvez você vai dar um passo hoje, 2 amanhã, meio depois de amanhã, mas o progresso ele tem esse papel fundamental de ir energizando a gente. Não é, a gente sabe que não é fácil, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o desmame lá porque eu estava num momento da minha vida, gente, que eu acordava, eu abria o olho, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Uhum. Eu já vivi esse momento. Toda vez que eu falo sobre isso no Instagram, um monte de mulher fala comigo, Camila, como é que você fez? Que eu faço isso também. Eu pego, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram. Primeira coisa é tirar o celular de perto da cama. Né? Então, aí foi o que eu fui falar isso. Eu falei assim, cara, eu vou criando estratégias para dificultar esse hábito, né? Então, eu também desinstalo o celular o aplicativo do meu celular, eu também tiro o celular de perto da minha cama. Agora tá mais fácil, agora eu consigo falar, cara, não vou... Dia de domingo, por exemplo, eu não entro em nenhum momento no Instagram. Ele tá lá, mas eu não entro. Mas é um processo. Os primeiros dias foi fácil? Não. O segundo foi fácil? Não. Mas a repetição, o progresso permite que a gente se sinta mais confiante também. E pode parecer que não, ou parece mesmo, né? Pra mim, assim, é um gasto de energia, cansa a mente. Porque, tipo, aqueles vídeos curtinhos, assim, cansa a mente e passa um tempo que você perde, que nem vê, que em mim, pelo menos, causa uma frustração de ter perdido, de certa forma, um tempo que não vai me retornar em nada. Às vezes só retorna sentimentos ruins, de comparação, ou de... Enfim, então, assim, é uma decisão que a gente precisa tomar e que exige esforço. Para mim, eu coloco isso naquela caixinha das coisas que a gente estava falando que gostaria de fazer, mas não vou. Porque é uma delícia você ficar ali de bobeira, né? Mas o prejuízo vem, assim, de cabeça. E pra gente finalizar, tem uma historinha que é de um menino que ele coloca a mão dentro de um vaso, que ele era muito importante pra mãe. E aí a mãe vai ajudar, e aí o braço dele não saía do vaso. E aí ela fala, nossa, mas esse vaso ele é muito importante pra mim. E aí ela começa a chorar, e você fala assim, nossa, mas vou quebrar o vaso para tirar o braço, né? E aí ele fica comovido com aquilo e ele solta uma moedinha que ele tinha enfiado a mão para pegar e ele tira a mão do vaso. E aí a historinha é geralmente pra gente falar sobre isso, de o que você precisa desapegar. Porque a mão dele estava presa, porque ele estava com a mão fechada. Uhum. E aí, por que a gente tem muitas coisas que a gente precisa desapegar, e aí eu acho que volta no processo de autoconhecimento, que é às vezes o que você precisa desapegar é do Instagram. Às vezes o que você precisa desapegar é de uma perfeição. Às vezes você precisa desapegar de um sonho infantil que hoje não faz mais sentido. Desapegar da perfeição, para mim, é desafiador, porque eu nasci perfeita. Não dá, né? Faz parte de você. A perfeição aqui, olha isso. Olha, vindo de uma infância minimalista. Não é, gente? A minha infância também foi minimalista. Assim, à frente do tempo também, que eu brincava de escritório com aquelas tábuas, coisas de notebook de papelão. Hoje em dia tem loja vendendo esses brinquedos analógicos para as crianças. Aí, ó. À frente do meu tempo. Exatamente. Eu fui uma criança que lia Cosmopolitan, aquela nova. Gente, porque minha mãe, como que deixava? Eu, adolescente, eu lia aquela revista, assim. Então, tem muitas projeções da executiva dentro disso, assim. Teve uma pessoa que veio aqui, a moça da Cato.
A Roberta, que ela falou também que ela lia as revistas Sim. e tudo mais. Acho que foi uma geração aí de Sim. minis executivos. E a ideia do executivo é essa pessoa que nunca tem tempo. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia a gente tá mudando. Tem uma... Eu acho que não é mais chique você ser Ai, não é sem não. tempo. Não. Hoje em dia o luxo tá no bem-estar. Isso, Tem o que ter luxo tempo. tá no bem-estar. Mas a gente ainda carrega aquela coisa assim. Quando eu tomo na semana de agenda cheia, eu começo dentro de mim falo assim, nossa, dei muito certo. Dei muito certo. Mas aí logo depois eu penso do quanto que é uma agressão ao meu corpo e à minha saúde mental essa agenda cheia sem respiro. É. E aí eu volto a coisa do que eu preciso desapegar. É isso. Aí eu vejo e falo assim, nossa, eu preciso desapegar disso aqui não faz sentido. Aí eu vou riscando. Aí você lembra que você dá certo. Quando você tá tomando um cafezinho superfaturado em horário comercial, assim, aquela Exatamente. meia horinha em hora. Gente, meia hora numa cafeteria em horário comercial. Sim. Cara, isso salva a saúde mental da mulher trabalhadora de um nível. Vou falar pra vocês, tá? Mas vou te falar outras coisas também. E aí, Ana, aquela pergunta final? Cara, eu acho que a gente já super estourou o nosso tempo, mas já que você tá levantando a bola, assim, né, pra mim. Ana, dentro de tudo isso que você falou, assim, do que você aplica no dia a dia, no essencialismo dentro da empresa, o que justamente nesse gancho de que não dá para virar de 8 a 80 e já mudar essa perspectiva. Uhum. Pelo que você começou, o que você sugere que as empreendedoras que estão nos assistindo possam aplicar, como se fosse ali um micro passo, assim, prático? Prático. Eu definiria as 3 maiores entregas que são suas dentro da empresa. Então, para mim, assim, eu preciso estar no comercial, eu preciso estar na mediação com o cliente e eu preciso estar em algumas facilitações. Eu não preciso estar no financeiro, não preciso estar na parte contábil. Então, acho que para quem está começando falou assim, nossa, isso aqui fez sentido, quero começar. Acho que você tem que listar onde você é essencial no seu negócio. E aí são 3 coisas. Porque se for mais de 3 também, já não é essencialista, é muita coisa. Uhum. Então, e aí você vê onde você pode delegar. Então, assim, a contabilidade eu posso delegar, assim, o financeiro eu posso delegar. Para outras mulheres, elas não podem delegar o financeiro. Mas aí elas podem delegar, por exemplo, a produção, porque talvez seja mais operacional. Então, acho que começaria por aí, e foi onde eu comecei. Porque teve uma época que eu estava fazendo tudo. Eu ainda faço tudo. Quando o cliente vai lá na Lu tomar um cafezinho, geralmente eu que passei esse café, eu dei uma arrumada antes de chegar. Então, eu que faço essas coisas. Eu fiz a compra, eu do café que ele tá tomando, do pó de café, a quem comprou a garrafa fui eu. Mas eu tô aprendendo a delegar. Porque isso é difícil para nós, né? Delegar. Assim, isso poderia abrir outra janela, mas assim, a gente já fala isso às vezes aqui, porque é uma dor muito forte das empreendedoras o delegar, e quando você estava falando, estava pensando exatamente isso. Essa filosofia, eu acho que seria uma ótima porta de entrada para delegar, né? Com mais clareza, com mais tranquilidade. Ana, quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar junto com você. Eu realmente, assim, toda vez que eu tô junto com você, eu não sei o que acontece. A minha energia vai lá em cima, é sempre muito bom. Ainda bem que eu não fui ciumento. Não, com você também é assim. A gente sempre tá junto, nós 3, Sim. assim. Mas é muito legal ter a oportunidade de ter contato com uma pessoa tão inteligente, tão energizada. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho que já te falei isso. Se eu não falei, aproveito agora esse momento, que fique registrado aí pra eternidade. A eternidade. Ai, que linda! Ó, muito obrigada também, de verdade. Super te admiro. Acho que você é a pessoa que eu sempre penso assim, nossa, daria um bom match, assim, porque comercial com comercial. Você sabe, né? Estamos juntas no design, na facilitação. Eu sou seu esquema preferido. Não é meu esquema preferido? Então tá tudo certo. Então é ótimo. Vocês são minhas. Não precisamos ter essencialismo nessa relação. Vocês são minhas. Tá? Entendi. Tá em outros assuntos. Em outros assuntos. Mas é sempre muito bom a gente estar com outras mulheres que a gente admira. Ser fã de amiga é um privilégio, né? Então, obrigada. Privilégio da vida adulta. Trabalhar com gente que você gosta, que você toma um cafezinho, tá feliz junto. É isso. Esse é mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado para você, mulher empreendedora, que quer inspirar a sua jornada, conhecer
conhecendo a história, os causos, as realizações de outras mulheres empreendedoras. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.